Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje finalmente vou contar pra vocês por que eu tenho dificuldade de andar nos vídeos, porque geralmente eu apareço aqui de cadeira de roda nas lojas. Vocês sempre me perguntam nos comentários e eu vou contar pra vocês hoje o meu testemunho, né? O que aconteceu na minha vida e na vida da minha família nesse ano de 2021. Fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum ponto, né? Vou tentar resumir o máximo. Se esse vídeo ficar longo, já peço desculpas aqui, porque a história é um pouquinho longa mesmo. Não tem como contar de maneira mais resumida do que eu já vou resumir aqui para vocês. Mas espero que vocês gostem, espero que de alguma maneira isso edifique vocês e que vocês possam entender, né? E participar um pouquinho aí dessa minha nova rotina. Bom, pra quem não sabe, meu irmão mora em Indaiatuba, junto com a minha cunhada e meu sobrinho, tá? Indaiatuba é uma cidade do interior de São Paulo, lá no Brasil ainda. E dia 11 de março foi aniversário do meu irmão. E eu lembro que naquele dia a gente ficou conversando, eu e meus pais e o Guilherme, pra ver se a gente ia todo mundo no mesmo carro, ou se meus pais iam antes e a gente ia depois, porque o Guilherme a gente só podia ir de noite, assim, acho que umas 16 horas, né? Não lembro mais ou menos. A gente só ia conseguir ir de noite. Mas meus pais poderiam ir cedo, né? E acabou que meus pais esperaram a gente foi tudo no mesmo horário. Fomos todo mundo por volta das 16, 18 horas. Vou até colocar uma foto aqui. Indo pra Indaiatuba, eu tirei uma foto no carro. E aí a gente acabou indo todo mundo junto no mesmo carro. E olha como são as coisas, né? A gente, se talvez meus pais tivessem ido num carro separado, né? Como teria acontecido esse acidente, né? Nunca saberemos. Mas Deus faz tudo certinho, Ele não erra e foi assim que aconteceu. Pois bem, chegamos lá em Indaiatuba, eu lembro que era mais ou menos umas 7h30, 8 horas, teve um churrasco lá pro meu irmão, cantamos parabéns, tem algumas fotos ainda daquele dia também. Cantamos parabéns, comemos bolo. Foi bem rápida a visita, foi só mesmo para cantar parabéns e participar do churrasco, porque no outro dia a gente ia ter que trabalhar, né? Isso era uma quinta-feira. E aí a gente voltou para Guarulhos no mesmo dia, tá? Saímos lá de Indaiatuba, acho que era mais ou menos umas 11h30, 11h40 por aí, para retornar para Guarulhos e trabalhar no outro dia. Tava no carro meu pai, a minha mãe, meu pai dirigindo, minha mãe no banco do passageiro. No banco de trás, eu atrás do meu pai, né? E o Guilherme atrás da minha mãe. O Guilherme pegou o celular, passando Big Brother lá na TVzinha, colocou encaixado, eu lembro que ele colocou encaixado no banco da minha mãe, pra gente ficar assistindo, e acabou que a gente dormiu. Meus pais estavam no banco da frente com o cinto de segurança, eu e o Guilherme estávamos no banco de trás sem o cinto de segurança, e já quero aqui fazer uma ressalva. Não comentem aqui falando assim, ai, bem feito, né? Como se fosse minha culpa. É errado. Usem cinto de segurança, tem que usar o cinto de segurança. Mas aquele trajeto, como eu falei pra vocês, era tão da nossa casa, aquele trajeto, que a gente acabou nem colocando o cinto de segurança no banco de trás. E aconteceu o que aconteceu. Não lembro, né, de nada, porque estávamos dormindo. Aí meu pai conta que ele estava dirigindo e aí ele viu um clarão atrás, assim, no carro, né? E aí, no que ele viu o clarão, aconteceu tudo, né? Um carro bateu na nossa traseira, a gente capotou. Meu pai fala que foi umas 5 ou 6 vezes, capotamos. Isso foi na Castelo Branco, tá? Na altura de Araçariguama. Mais ou menos 00:08, é o que tá no BO, né? No boletim de ocorrência. E aí a gente capotou. Eu fui arremessada pra fora do carro. O Guilherme continuou dentro do carro e meus pais também, porque estavam com cinto de segurança, né? Eu não lembro de nada, tá? Isso quem me conta são meus pais, o Guilherme, né? Mas eu não desmaiei, não apaguei. Eu estava acordada, conversando com todo mundo, mas eu não lembro, né? Eu acho que é um mecanismo de defesa aí que o nosso corpo tem pra gente não lembrar da situação, né? Da dor, tudo mais. Mas enfim. O acidente acabou acontecendo, eles também não desmaiaram, né? Meu pai e o Guilherme quebraram os vidros lá do carro com a mão, com a cabeça, pra sair do carro, porque o Guilherme conta que na hora que ele acordou, eu não estava do lado dele, né? Meus pais também viram que eu não estava ali, porque o Guilherme falou, e aí bateu um desespero, todo mundo saiu do carro e tal, né?
naquele susto. E aí eles me viram de longe, né? Eu tava no chão, no asfalto, lá na rodovia, no chão. E aí eles me avistaram de longe. Meu pai mesmo, ele falou que me chamou. E aí eu olhei e baixei a cabeça, né? E aí ele conta que naquele momento ele achou que eu tinha morrido mesmo, né? Que tava tudo... não tinha mais o que fazer, porque eu levantei e abaixei, né? Eles estavam de longe. Aí eu não... Isso são tudo que eles me contam, tá? Porque eu não lembro de nada. Aí chegou o resgate, fizeram um boletim de ocorrência lá, né? Veio a polícia rodoviária. Meu pai teve que fazer o teste do bafômetro. E graças a Deus meu pai não bebe, e aí deu tudo certo, né? Se não, imagina só, se ele tivesse bêbado ou se ele tivesse bebido, a culpa ia acabar caindo nele, né? Porque o motorista que bateu no nosso carro foi embora. Ele não prestou assistência. Como ele não prestou assistência, a gente obviamente não conseguiu pegar a placa, né? Era de noite, 00:08, na rodovia não tem câmera. Acabou que ele ficou impune, né? A gente não tem o que fazer. Ele foi embora, seguiu a vida dele. E a justiça quem faz não somos nós, né? Enfim, chegou o resgate e tal. O resgate foi muito cuidadoso para me pegar, né? Meus pais, o Guilherme, tiveram algumas lesões leves, né? O Guilherme teve alguns arranhões, ficou com dor nas costas. O meu pai também ficou com algumas escoriações e tal, mas não chegou a quebrar nada. A minha mãe quebrou o pulso, ela foi pro hospital, meu pai foi junto com ela e eu fui pro hospital e o Guilherme veio junto comigo. E aí, chegando no hospital, é um borrão, gente, não é nem um borrão, essa lembrança não existe na minha cabeça. Aí eu lembro de alguns flashes do hospital, porque eu lembro que eu tava com um vestido da Tommy, que eu vou colocar até uma foto aqui pra vocês, tava com um vestido da Tommy rosinha, eu amava aquele vestido. E aí, chegando no hospital, o que eu lembro a sensação de achar que todo mundo tinha morrido. Na minha cabeça eu pensava, se eu tô assim, eles não podem ter sobrevivido, né? Não é possível que meu pai, minha mãe e o Guilherme estão vivos. Porque até então eu não via eles, né? Então eu lembro dessa sensação de não ver eles. E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, na hora do desespero, né? Eu falei, Senhor, se eles estão mortos, eu não quero viver. Né? Eu pensava assim, se eles morreram, não tem por que eu estar viva, né? E aí eu lembro desse momento. Lembro também de um enfermeiro, o enfermeiro Carlos, que eu tava com muita sede. Nossa, muita sede, gente. Foi o dia que eu tive mais sede da minha vida. Não sei se é por causa do susto, né? Se alguém souber o porquê que a gente tem sede pós um trauma, assim, comenta aqui. Mas eu tava com muita sede, eles não podiam me dar água porque eu ia operar. E aí, esse enfermeiro colocou água numa seringa pra mim, colocou água na seringa e ele molhava minha boca assim, ó, pra eu ter a sensação de que eu tava tomando água. Nossa! Eu lembro da enfermeira cortando meu vestido e eu falando, não, pelo amor de Deus, eu amo meu vestido. Aí ela falou, mas a gente tem que cortar, porque você não pode sentar. Então isso foi na madrugada de quinta pra sexta. Fizeram todo o resgate, minha mãe sendo atendida também em outro hospital. Passou sexta, eu operei na sexta, sábado e domingo. Aí eu comecei a entender o diagnóstico, né? Entender o que tinha acontecido comigo. Porque até então minha família já sabia, obviamente, mas eu tava meio... Não sei se eram os remédios também, era muito remédio. Eu não sei se era isso, mas eu não tinha associado, né? O que tinha acontecido comigo. Então, domingo de manhã é o momento onde eu começo a ter lembranças, né? Onde eu lembro de alguma coisa. O que aconteceu foi, eu fraturei. Tive uma fratura de C1, C2, C3 e C4. Que até então eu nem sabia a importância desses ossos, né? Enfim, tive fratura disso, tive um traumatismo na cabeça, mas foi leve. Só que ficou bem ensanguentado, eles tiveram que raspar aqui. Mas graças a Deus não teve nada na cabeça. Os meus 2 pés, eles foram assim, arrebentados. Vou colocar também aqui raio-x tal pra vocês verem, né, se alguém entender, porque eu não entendo nada. Mas os meus pés, eles tiveram fraturas muito graves, as 2 foram expostas, né, o meu pé ficou, né, penduradinho. Foi bem complicado o pé, assim, foi o pior de tudo. O pé não
me mataria, né? Só que foi o mais grave. Porém, a cervical poderia me matar. Só que não foi fraturas muito fortes, tá? E também fraturei a lombar, a bacia, fora as muitas escoriações do corpo, né? Eu tive escoriação no ombro, meus cotovelos, né? Não sei nem se dá pra ver, ó. Cotovelo, mão, que agora já tá tudo cicatrizado, né? Caiu unha, o meu bumbum ficou também muito zoado, muito zoado mesmo, acho que por causa do asfalto, né? Eu tava de vestido. O bumbum, e aí também nas partes íntimas levei 3 pontos, tá? E aí foi onde começou tudo, né? Cair a ficha. E tinha um plus. Eles fizeram um raio-x lá em mim, obviamente, né? No dia que eu cheguei, fizeram raio-x de tudo. E aí eles viram uma mancha no meu pulmão, uma manchinha assim, né? Uma coisinha. E aí eles achavam que era o quê? Covid. Só que não era Covid, eu já tinha tido Covid há um tempo antes. Só que eles, na dúvida, me isolaram. Então, além de tudo, eu fiquei em isolamento. Só quero dar um overview pra vocês, assim, de como era a minha vida antes desse acidente, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista por formação, sou formada em comunicação, né? Trabalhava com design gráfico e tudo mais, só que eu tava querendo migrar, estou, na verdade, migrando, né, pra gastronomia. Tava trabalhando num restaurante na época, trabalhando muitas horas, tava amando o que eu tava fazendo, amando, buscando, né, tentar criar experiências para poder trabalhar aqui em Portugal, porque até então a nossa passagem já estava comprada, a gente comprou passagem em janeiro de 2021 e o acidente foi em março de 2021. Então, antes do acidente, estava com passagem comprada, estava fazendo vários cursos, enfim, estava tudo pronto para vir em julho e começar a trabalhar aqui em um restaurante, né? Enfim, para quem me segue no Instagram desde sempre, sabe que eu fazia faxinas da madrugada, sempre fui muito agitada, não dependia de ninguém, ia lá, resolvia minha vida, limpava tudo, fazia tudo, e era uma coisa que eu fazia com muito amor. E aí pensa, de um dia pra noite, eu estar acamada, sem nem poder sentar, né? Eu ficava acamada por conta da minha fratura da cervical, eu fiquei deitada, olhando pra cima, era só o jeito que eu podia ficar, olhando pra cima, com o colar cervical, sem poder nem virar para um lado. Assim, pensa a situação da pessoa, né? Hoje em dia eu falo isso sem chorar, mas assim, é um choque de realidade muito, muito grande, assim. É um banho de água fria, um banho não, né? Um balde de água fria, você fica meio desesperado, assim, né? Meio não, completamente desesperado. E foi o que aconteceu comigo. Aquele isolamento foi muito duro, porque já tinha acontecido tudo aquilo, já tinha sofrido um acidente e tal, e ainda ficar isolada num quartinho, um quartinho branco. Assim, eu não via se tava sol, se tava chuva, se tava dia, noite. Eu contava os dias, no teto, assim, do quarto tinha uma luz com várias listras, assim, vou colocar uma foto pra vocês aqui. E eu contava os dias naquelas listras, então eu dormia, eu acordava, aí era a segunda listra. Dormia, acordava, era a terceira listra, porque assim eu conseguia saber os dias que os dias estavam passando, né? Minha mãe conseguiu levar meu celular, não podia ficar celular lá no isolamento. Minha mãe levou o celular lá pra mim, ficava com o celular escondido dentro da minha cinta, porque eu usava um colar e uma cinta, né, por conta da lombar. E aí eu ouvia música, porque no celular não dava área lá, então eu não conseguia fazer nada, né? Eu só ouvia música. O Guilherme começou a não deixar eu ver as mensagens lá no Instagram, porque tinha muita gente sem noção que mandava umas coisas tipo, lá se vão os sonhos dela, lá se vão, né, os planos, ou gente duvidando da gravidade, né, achando que a gente tava fazendo um sensacionalismo sobre o acidente, né? E eu também gravava uns vídeos, né? Eu sou muito comunicativa e parecia que eu tava conversando com alguém. Então eu gravava uns vídeos assim, chorando, falando tudo que dava na minha cabeça, assim. Ninguém nunca viu esses vídeos, ninguém nunca ouviu o que eu falo nesses vídeos. Mas foi a maneira que eu encontrei de, né, pôr pra fora o que tava me
passando naquele momento, né? Que era um negócio muito doido. 16 de março, minha mãe fez uma cirurgia da mão, né? E aí, no que minha mãe tava lá no centro cirúrgico, dia 16 de março, eu tava internada ainda, em isolamento. E aí, esse dia foi pra mim a gota d'água, assim, né? Porque nesse dia 16 de março, minha mãe tava operando, eu tava desesperada. E até então eu achava que era um pouco mentira, assim, o que as pessoas estavam falando pra mim, né? Eu achava que o pessoal estava escondendo algo de mim. Então, por exemplo, eu achei que meu pai, o Guilherme, minha mãe, tava todo mundo muito mal. E eu achei que eles estavam mentindo pra mim, né? Eu chorava horas e horas e horas e horas. Muitas horas. Chorava 10, 11 horas seguidas, assim, ó. Porque até então era tudo muito incerto. Na minha cabeça, eu não ia mais me mexer, né? Na minha cabeça, eu não ia mais andar. Então, eu já até comecei a seguir pessoas no Instagram, tipo, como a Laís, né? Algumas pessoas que... atletas que, enfim, sofreram acidente, ficaram tetraplégicos ou paraplégicos, pra ver como que, né, ia ser minha vida. Pela fratura, como foi uma fratura muito alta, qualquer Google que você der aí, pesquisando, né, o que acontece se fratura C1, C2, né, C3, C4. Qualquer coisa que você pesquisar aí vai mostrar. Ou morre, né, na hora do acidente, ou fica tetraplégica, paraplégica, né. Eu já tinha criado um discurso na minha cabeça, mesmo conhecendo a índole do Guilherme, né, mas eu já tinha criado um discurso na minha cabeça, caso eu ficasse tetraplégica, criado um discurso falando que ele poderia seguir a vida dele, né, que ele não precisava ficar comigo tetraplégica, né, que ele poderia, eu ia liberar ele, né, pra viver a vida dele, e que ele não precisava ficar preso a mim, caso isso acontecesse, né. Então olha como que é, né. Eu tive muito tempo livre pra pensar nesse isolamento. E aí, né, naquele dia, 16 de março, eu decidi me entregar, né? Eu falei, não vou mais comer, não vou mais beber água, vou esperar, né, a hora que eu não encontrava um motivo plausível pra eu estar viva, né? Por que Deus tinha me deixado viva pra ficar daquele jeito, né? Então, a gente entra nos buracos aqui, né? A gente fica meio confuso, né? E entra num dilema, questiona muita coisa. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de um motivo por dia pra estar viva. Eu preciso de que o Senhor me dê um milagre aí, né? Um motivo por dia pra eu estar viva, né, hoje aqui. E, gente, a partir daquele dia, 16 de março, Deus me deu um milagre por dia. Era um enfermeiro, um médico que entrava e ficava... Às vezes os médicos entravam e ficavam 2 minutos na sala, né? Perguntava, tal, e ia embora. E era um médico que entrava, às vezes ficava 1 hora comigo, conversando, e trocava meus curativos. O médico não troca curativo, quem troca curativo é a enfermeira, né? Trocava meus curativos. Era um fisioterapeuta, o Márcio, eu lembro dele até hoje, que ele entrava na sala e conversava comigo também. Era a minha tia Kátia que ia lá fora do horário da visita e entrava na sala, não sei como. Ela dava um jeito e entrava lá com aquela animação dela. Com aquela animação dela me ajudava. Ou era minha mãe que conseguia entrar às vezes, né? Minha mãe ficou operada. Guilherme entrava fora do horário. Eram essas visitas que entravam fora do horário do nada e me davam um tchan. Sempre tinha alguma coisa que quando acontecia eu falava assim, é isso, Senhor, esse é o do dia, né? E aí aconteceu que eu fiquei 8 dias no isolamento, né? O isolamento foi muito, muito duro comigo. O negócio foi punk. Dia 18 ou dia 20 de março, saiu o resultado do meu teste e deu negativo. Então, eu tinha ficado no isolamento meio que desnecessariamente. E aí saiu negativo. No que saiu negativo, eles já me tiraram do isolamento, colocaram eu lá junto com os outros pacientes. Fiquei umas 6 horas ali onde estavam todos os pacientes da urgência. E depois subi pro quarto, que era a ortopedia, que foi onde eu fiquei aí a maior parte do tempo, né? Eu tive dificuldade, né, ainda no isolamento, de comer, de beber água. Eu não conseguia. Deitada, eu não conseguia pegar minha comida e colocar na minha boca deitada, né? Primeiro que os grãos de arroz entravam na garganta direto e eu engasgava. Praticamente 5 dias de isolamento eu só comi pão, né? Eu pegava o pão porque o pão era a única coisa. O pão eu conseguia quebrar o pão e colocar na boca, né?
As enfermeiras não paravam pra me dar comida, também era muito lotado, né? Não custava nada, né? No meu caso ali, mas elas não me davam comida e tal, e aí a água, eu desenvolvi uma técnica de beber água, que eu pegava a garrafa, vou pegar a garrafa aqui pra mostrar. Então a garrafa aqui, elas me entregavam a garrafa cheia de água, grande assim. E aí como eu tava deitada, se eu virasse a garrafa deitada, ela caía água no meu rosto, no tudinho. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar 2 dedos aqui em cima, deixava só um buraquinho, e aí nisso eu conseguia virar a garrafa de água. No que eu virava a garrafa, a água não caía em mim e eu conseguia beber água. Então foi assim que eu desenvolvi a técnica pra beber água e não morrer de sede, né? Os médicos viram, né, obviamente, que eu precisava de um acompanhante. Por quê? Os acompanhantes não poderiam entrar, não tava podendo ter acompanhantes, porque Covid, né, pra quem não sabe, em março desse ano foi o maior pico do Covid desde que iniciou, né? Lá no Brasil mesmo, eu tava no hospital, dentro do hospital, quando morreu mais de 4.000 pessoas por dia de Covid, né? Então, tava tendo o maior pico de Covid na época que eu estava internada. Então, os acompanhantes estavam proibidos, né, no hospital. Só que no meu caso, eles abriram uma exceção porque, né, obviamente, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe e eu falei assim, mãe, olha, o doutor Eduardo falou que eu posso ter acompanhante sim, mas eu só quero acompanhante se for a Fernanda, se a Fernanda for ficar aqui. Se não for a Fernanda, não quero ninguém. Pra quem não sabe, a Fernanda é minha cunhada, sem pressão, né, pra Fernanda. Mas eu falei, meu, se não for ela, não precisa de ninguém, né? Minha mãe não podia ficar, tava com o braço quebrado, né? E não pode ter acompanhante homem, então meu pai, meu irmão e nem o Guilherme poderiam ficar. E aí, gente, tava num belo dia, a minha cunhada abriu a porta e falou assim, oi, vim ficar com você. Gente do céu, naquele momento, assim, é muito doido, né? Porque a gente subestima o hospital, né? Ou quando alguém te conta assim, quando alguém fala pra você assim, ai, tal pessoa tá internada, ou tal fulano tá internado, você não dá muita bola, né? Eu digo isso porque eu também às vezes não dava muita bola quando alguém falava pra mim isso. Só que, gente, o hospital é muito duro. E quando a minha cunhada entrou, parece que saiu um engasgo, assim. E aí ela ficou comigo naqueles dias, todos, né? Dia e noite. Ela acordava comigo e dormia comigo. Meus pais e tal levavam roupa pra ela. Ela levava as coisas pra ela lá e ela ficava comigo lá dia e noite. Dia 1 de abril. Foi dia 1 de abril, eles me fizeram a segunda cirurgia que tinha que fazer. Eu fiquei com a gaiola na perna, né? Vou colocar a foto aqui pra vocês. Fiquei com as gaiolas na perna e tal. E aí, depois da segunda cirurgia, eles iam me dar alta. Então, eu tava muito ansiosa, muito nervosa. Eu tenho pavor de agulha, pavor. Correu tudo bem e eles me deram alta. A primeira comida que eu quis comer foi sushi, então a gente comprou um combinado lá pra eu comer sushi. Como eu falei pra vocês, eu só ficava deitada, né? Na casa do meu pai não dava pra passar com a maca deitada, comigo deitada pela porta. Foi mó ruim pra passar. Acabou que meu pai quebrou a janela pra eu passar lá, vou colocar a foto pra vocês. Ele quebrou a janela pra eu conseguir passar com a maca e tal. E acabou que eu fiquei 3 dias em casa. E aí o hospital me ligou e falou assim, olha, ela vai ter que voltar, porque vai ter que fazer uma outra cirurgia aí que a gente não tava prevendo. Mas a gente tá olhando aqui os exames dela e tal, e ela vai ter que voltar. Nossa. Aí foi um outro balde de água fria, né? Porque eu falei, puta, voltar pra lá. E minha cunhada, fica tranquila que eu vou com você. Pois voltei pro hospital. Aconteceu a cirurgia, colocaram vários fios, né? Ferros, né? Chamam fio de Kirchner, eu acho. Mas a gente chama de ferro. Que são vários ferrinhos, né, nos meus pés. Eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês. Eu tive 7 ao todo. Tá? Ficava dopada, né? A maioria do tempo com um monte de remédio. Mas era muita dor, gente. Muita. Era dor o tempo inteiro. E assim, a gente tentava sempre levar na esportiva e tal. Mas era complicado, né? Não tinha TV no quarto. Mas aí meu pai tinha uma TV lá no quarto dele. E aí trouxeram da nossa casa pra pôr no hospital. E aí o Guilherme foi lá, instalou e tal. E aí dava uma distraída.
Era onde eu e a Fernanda conseguia ver alguma coisa, tal, dar uma distraída, mas o negócio era muito difícil, meu, era muito complicado. Com sonda durante 12 dias, e aí depois eles tiraram a sonda. Eu tava com 3, como eu falei pra vocês, tinha 3 pontos nas partes íntimas, e aí infeccionou os pontos, enfim. E aí acabou que eles colocaram, fiquei de fralda depois, usei fralda um bom tempo. Ou seja, nisso eu já tinha feito 3 cirurgias. E aí, depois dessa terceira cirurgia, eles falaram pra mim que ia dar alta pra mim, né? Pois eles fizeram um raio-x e viram que um dos parafusos aí do pé soltou e tive que fazer uma 4ª cirurgia. Então, continuei lá no hospital. Ao todo foram 32 dias internadas, tá? E aí fiz essa 4ª cirurgia e aí voltei pra casa. Então, voltei pra casa com 7 fios nos pés, né? Tinha que fazer curativo todos os dias. Quem fazia os curativos eram o Guilherme, minha mãe e a Fernanda. Minha mãe é enfermeira, pra quem não sabe, né? Então, ela ficava ali só olhando e tal, mas que ela me via com dor, ela já chorava. Então, ela não foi enfermeira nessa época aí, não. Quem foi enfermeira nessa época foi a Fernanda e o Guilherme foi enfermeiro porque eles faziam os curativos, tal, limpava tudo bonitinho. Pra vocês terem uma noção, já faz 6 meses do acidente, eu tenho ferida até hoje. Tem ferida, tá com casquinha aqui, ó, que tá até hoje. Então, pensa, né? Como que as feridas foram ruins. Aí, eu usei 4 meses o colar, a cinta, usei munhequeira também, porque meu pulso ficou solto. Os meus dedos todos machucados. Minha unha, teve unha que caiu. As feridas, né, do corpo, que tem algumas cicatrizes aí, foram cicatrizando, tal. As coisas foram, né, progredindo nesse sentido, mas eu ainda não pisava, né, ficava só sentada mesmo, porque eu tinha os ferros nos pés. Infeccionou uma coisa e fez um buraco muito, muito fundo e foi bem chatinho de cuidar, tal. E acabou que dia 10 de junho eu tirei o último ferro, né? Esses ferros na minha cabeça, eles tiravam dentro do centro cirúrgico, né? Com anestesia e nada, gente. Eles vão puxando o ferro assim, ó, conversando com você. O negócio é tenso. Mas aí no dia 10 de junho tirou o último ferro. E como eram 7, né? E foram tirando por semanas, assim. E aí eu comecei a fisioterapia. Comecei a fisioterapia dia 12. Tirei o último dia 10 e comecei a fisioterapia dia 12. E aí, os progressos com a fisioterapia começaram a vir muito lentamente, mas viram. O que não melhorava era a dor, né? A dor, ela não melhorava. Assim, o progresso eu via no sentido assim, consegui mexer um pouquinho o dedo, tal, mas a dor não melhorava. Eu fiz também fisioterapia para cervical, né, e para lombar. Então, a primeira vez que eu mexi o pescoço sem o colar foi com um fisioterapeuta perto. Eu tinha medo, né? Porque aqui no hospital era o seguinte, as enfermeiras falavam assim, olha, era um cuidado absurdo, né, com o meu pescoço, porque aqui qualquer coisinha fizesse errado aqui assim, ó, pro lado, como tava fraturado, poderia me matar ali na hora, né? Porque tem alguma das cervicais ligada no diafragma, alguma coisa assim. Então aqui era muito delicado, né? Aqui poderia acabar com a minha vida. A lombar eu sinto dor também, mas tranquilo. E agora o negócio são os pés, né? Os pés que a gente tá trabalhando aí mais. Como eu estou atualmente, né? Depois disso tudo, depois de passar por toda essa parte aí do hospital. Eu já fiz 50 sessões de fisioterapia, contando, tá? Então vai ter muita fisioterapia, pelo menos mais umas 200 sessões vai ter aí, com certeza. Uns 2 aninhos aí de fisioterapia. Eu ando, mas não ando longas distâncias, né? Então eu não consigo andar muito, né? E eu ando do meu jeitinho, né? Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês, eu ando do meu jeitinho ali, mas eu ando. E eu cheguei no fisioterapeuta, pelo menos aqui de Portugal, e falei assim, olha, meu objetivo não é nem andar bonito, tá? Eu só não quero ter dor. Então, se eu tiver que andar torta pro resto da vida, tudo bem. Se eu não tiver dor, tá ótimo. E sempre que os médicos entravam no quarto e tal, eu sempre fui muito perguntadora, né? Então eu perguntava assim, a melhor das hipóteses e a pior das hipóteses, né? O que pode acontecer de pior e o que pode acontecer de melhor, né? Pra eu me preparar aqui. E os médicos sempre eram muito honestos comigo, né? Olha, você vai andar, mas você não vai dançar mais, né? Porque eu era bailarina, fui bailarina durante muitos anos da minha vida, tal. Eu gosto muito de dançar, de sair pra dançar, tal. E aí eles falam assim, olha, vai andar, mas não vai mais dançar. Só que aquele negócio da fé, né? Então, pra mim, que tava ali no meio do furacão, no hospital, acamada, morrendo de dor,
era muito difícil acreditar que ia ficar tudo bem, né? Então, eu digo isso no meio do furacão porque é um ótimo exemplo, né? Porque se acontecer um furacão aqui agora, um furacão mesmo, tá? Se acontecer um furacão aqui agora, as coisas vão começar a tudo ficar bagunçada, né? A gente não consegue ver além, se você tá dentro do furacão, você não consegue ver por fora, né? Do furacão. Só quem tá de fora vê o furacão, né? Então, pra mim era muito difícil de acreditar, mas, o Guilherme, meus pais, todo mundo ali, todo mundo falava muito de que ia ficar tudo bem, de que, né, as coisas iam progredir da melhor maneira possível, que Deus é muito fiel. E de fato né? Se antes eu brinco, né? Se antes eu era crente, depois desse acidente eu sou muito crente, porque a gente começa a ter uma relação de dependência tão profunda com Deus, né? Porque você vê que você não tem controle de nada da sua vida, né? Do dia pra noite, eu que era totalmente independente, eu me vi completamente dependente de Deus e de todo mundo, né? Eu não bebia uma água se alguém não me trouxesse. Então, é aquele negócio que eu postei no meu Instagram também, sobre os privilégios, né? Que quando a minha mãe conseguiu entrar com o meu celular lá pra mim, escondidinho e tal, teve enfermeiras que não gostavam de que eu tinha o celular, e elas falavam que eu tinha privilégio de estar com o celular lá, que não sei o quê. E aí eu só conseguia pensar no que era o privilégio, né? Que privilégio pra mim era poder levantar e pegar meu próprio copo de água, né? Levantar e sair e andar. Isso era um privilégio, né? Eu entregaria meu celular pra qualquer pessoa ali se eu tivesse a oportunidade de sentar sozinha, né? Era só o que eu conseguia pensar quando elas falavam em privilégio, né? Que o padrão de privilégio mudou na minha cabeça. Às vezes você levanta e reclama de trabalhar ou reclama de levantar e lavar uma roupa, sabe essas coisas do dia a dia que a gente reclama? Não reclame, porque às vezes isso pra você é um saco, mas isso pra outra pessoa é tudo, né? Tudo que aquela pessoa queria era ter isso de novo, né? Tinham enfermeiras que eram ruins, mas tinham enfermeiras maravilhosas que emprestavam o celular delas pra eu poder ligar pra minha família. Tinham enfermeiras que ficavam lá penteando meu cabelo. Teve enfermeira que trouxe comida da casa dela pra mim, uma marmitinha da casa dela pra eu comer comida de casa, sabe? Nisso tudo eu também emagreci muito, né? Eu entrei no hospital, acho que pesava 56 ou 57 quilos. Eu bati facilmente aí uns 46 quilos, fiquei muito, muito, muito magra. E nisso tudo, muitas coisas na minha vida tiveram que pausar, assim, né? Tiveram que ser adiadas um pouco. No dia 8 de abril, que eu tive a terceira cirurgia, era o dia que eu ia participar de um programa do SBT culinário. Eu ia gravar um programa lá no SBT de competição culinária e tal. E pensa, né, como foi complicado. Eu vi a estreia do programa no hospital, né? Então, é difícil a gente fazer tantos planos e da noite pro dia as coisas mudarem, né? E isso só nos faz entender que a gente não tem controle de nada da nossa vida, né? E Deus é que tem o controle, e ponto final. Às vezes a gente faz vários planos, né? E temos mesmo que fazer planos, sonhos de mudar para Portugal, de fazer algum curso, tal. Só que a gente tem que entender que aquilo não está consumado, né? Aquilo não é porque a gente planejou que de fato vai acontecer. É prepotência da nossa parte achar isso. A gente tem que pensar assim, vai acontecer se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, né? E a gente, entendendo isso, as coisas ficam mais leves, né? Começou a ficar mais leve pra mim aquela situação toda, um pouco mais leve, né? Pra mim aquela situação toda, quando eu comecei a entender que eu estava onde eu deveria estar, que Deus não errou naquele momento, Deus não me abandonou naquele momento, que aquilo aconteceu sob a vontade de Deus, era para ter acontecido. Por quê? Não sei, nunca vou saber o porquê. Se aquele acidente foi para mostrar a glória de Deus, a soberania de Deus, ou para fazer outra pessoa crer que Deus existe, tá ótimo, né? Se uma pessoa começar a entender que Deus é soberano através do meu acidente, da minha vida, valeu a pena.
o sofrimento nunca é em vão, né? Em vão nunca é. Eu tenho certeza que alguma coisa vem desse sofrimento, né? Eu até coloquei, fiz uma tatuagem aqui, ó. Vou colocar a foto pra vocês. Das minhas cicatrizes nasceram asas. E é isso, né? Não só cicatrizes físicas, né? Como eu tenho várias. Mas as cicatrizes que você, às vezes, que tá me ouvindo aí, também tem, né? Alguém te magoou, ou passou por um problema muito difícil, perdeu alguém da família, tal. Isso é uma cicatriz, né? E dessa cicatriz a gente, de alguma maneira, tem que transformar em asas, né? Pra gente ser mais forte, crescer, evoluir e entender, né, que a gente não tem controle de nada e que Deus é soberano sobre tudo. Outra coisa que eu aprendi é que a vida é muito simples, né? A gente complica demais as coisas. O objetivo final não é tudo, né? A gente também tem que entender que o processo até chegar no objetivo final também é vida, né? Também faz parte da vida. Então a gente, poxa, quero estudar, quero trabalhar, quero. Mas eu também tenho que aproveitar o hoje, né? Aproveitar com quem eu amo, aproveitar, porque de uma hora para outra pode vir um carro bater na sua traseira, né? E tudo mudar. Então, se naquele acidente tivesse morrido alguém da minha família, por exemplo, imagina, meu irmão que me falou isso. Ele me falou isso, eu lembro que eu tava até no hospital, e ele falou assim, de tudo que tinha pra dar errado, deu certo. Na hora do meu resgate, o pessoal do resgate poderia ter mexido, o médico falou, se o resgate tivesse mexido um pouquinho só errado no meu pescoço assim, eu estaria tetraplégica. Então, do resgate, tudo, como eu fiquei na rodovia, nenhum carro me atropelou, né? Que eu fiquei lá na rodovia, quando eu fui arremessada, era 00:08. Poderia muito bem ter vindo um carro me atropelado, porque era de noite, né? Os caminhões pararam, tal, pra poder não vir carro e eu, enfim, até o resgate chegar e me tirar dali. Então, de tudo que tinha pra dar errado, deu certo. Ficamos todos na casa dos meus pais, né? Durante um bom tempo. Minha cunhada, assim que eu tive alta, vocês acham que ela voltou pra Indaiatuba? Não. Ela continuou lá em Guarulhos com a gente e ficou lá em Guarulhos com a gente, ó, uns 2 ou 3 meses lá em Guarulhos com a gente. E aí ficou na casa da minha mãe. Eu, meu pai, minha mãe, o Guilherme, a Fernanda e o Derek, meu sobrinho, e meu irmão vinha nos fins de semana porque ele trabalhava. Então ficou todo mundo ali, a gente fazia comida, jantava, tal, e isso foi tornando os dias mais leves, assim, a gente assistia MasterChef, assistia um monte de coisas, tal, dava risada, e isso foram tornando os dias mais leves. E lembra que eu falei pra vocês do milagre do dia? Continuava acontecendo, sempre ia acontecendo alguma coisa, alguma conquista, alguma coisa que ia me fazendo entender o porquê que aquilo tinha acontecido, né? Que o nome de Jesus seja exaltado sobre todas as coisas, sobre tudo que eu estou falando aqui, porque esse acidente não é sobre mim. Eu não sou guerreira, eu não sou forte. Quem me dá minha força é a fonte inesgotável que é Deus. E se não fosse por Ele, eu não conseguiria, né? Eu não sou capaz de passar por uma situação assim, aos meus 23 anos, no ápice da vida, assim, correndo, enfim, fazendo um monte de coisa, eu não conseguiria sem Deus. É isso, gente, eu tentei resumir, tem muitos detalhezinhos, assim, de coisas que aconteceram, muitos detalhezinhos, mas eu não consigo contar tudo num vídeo só. Se quiserem até a parte 2 eu posto depois aqui, comenta aqui. Mas eu queria só contar pra vocês do porquê, né, de eu estar com esse problema ainda de andar hoje e tal. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, @biadecasa. Lá eu mostro mais da minha recuperação, das fisioterapias, como que eu tô fazendo e tal. E lá é um contato mais direto, assim, mas fiz questão de gravar esse vídeo aqui pra vocês também conhecerem um pouquinho mais da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreve, comenta aqui o que você achou dessa história e se de alguma maneira essa história te edificou ou te fez enxergar a vida de uma maneira diferente, porque é o que eu digo, você não precisa ser arremessado do carro, passar por um trauma tão grande desse, pra você começar a dar valor nas pequenas coisas, né? Então, hoje é uma segunda-feira. Não espera chegar o aniversário do seu marido pra fazer uma coisa especial. Não espera chegar o aniversário da sua esposa, filho, do seu pai, pra fazer alguma coisa especial. Faz uma coisa especial hoje, né? Vai naquele restaurante que você quer ir hoje.
prepara uma mesa bonita pra sua família hoje. Faz aquela receita de camarão que a gente geralmente faz em datas especiais hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer hoje, né? O que vai acontecer amanhã. No dia do acidente, foi dia 12 de março, no dia 12 de março eu ia jantar na casa de uma amiga, e no dia 13 de março eu ia fazer um ensaio fotográfico com a minha amiga e fotógrafa Milena, pra poder lançar o meu e-book lá no Instagram. E olha como são as coisas, não consegui nem jantar e nem fazer um ensaio fotográfico porque eu estava no hospital por conta de um acidente de carro. Então a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Comemore hoje, faça os seus planos hoje. Acabei lançando o meu e-book depois do acidente. Faz pouco tempo que eu lancei o e-book porque eu fiquei muito tempo livre. Então uma maneira que eu encontrei de me sentir útil era fazendo aquele e-book. Então eu fiz o e-book, lancei depois do acidente. Inclusive, se vocês quiserem ver o e-book, tá aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Mas é isso, gente. Se de alguma maneira eu pude te ajudar com esse vídeo, fico muito feliz, valeu a pena, e é o que importa. Tentar sempre enxergar com bons olhos. Em muitos momentos eu tinha duas opções, ou chorar o dia inteiro ou não chorar. E eu sempre escolhia não chorar o dia inteiro, porque se eu começasse a chorar, ia chorar sem parar. Então a gente tem que sempre escolher, né? Eu acho que é muito uma decisão, assim, sabe? Você ficar bem ou ser feliz. Nem sempre claro, a gente tá condicionado a muitas coisas, mas tem muito de uma decisão sua mesmo, de falar assim, olha, agora eu não vou chorar hoje. Hoje não é dia de chorar. Hoje não é dia de ficar triste. E aí isso foi me dando um fôlego, e eu tenho certeza que talvez vai te dar também. E fé, né? Acreditar que Deus comanda sobre tudo e todos. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.